Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Pastor Leandro falando mais uma vez aqui neste vídeo, e eu espero em Deus que esse seja mais um vídeo de bênçãos para a tua vida. Nós estamos aí nessa série de vídeos aí, de mensagens aí, para que você possa se aperfeiçoar no ministério da pregação, para que você possa crescer mais no ministério da pregação. E saiba de uma coisa, você vai sair hoje daqui com mais convicção e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Hoje vai aí alguns conselhos básicos para você que aspira aí ser um pregador da palavra de Deus, para você que já prega e quer se aperfeiçoar. Vai aí hoje umas dicas importantes para o teu ministério, para o crescimento do teu ministério, para que o seu trabalho seja um trabalho frutífero e o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Vamos lá? Bora pro vídeo, papel, caneta aí, ó. Vamos lá, pega papel e caneta, ok? E nós vamos falar alguns conselhos básicos hoje aqui. Depois você vai tirando as suas conclusões, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já sabia, aquilo que você não sabia, aquilo que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Então, o vídeo de hoje é isso aí, conselhos básicos para o pregador. E o primeiro conselho que eu quero falar hoje aqui com vocês é cuidado como se fala. Cuidado como se fala. Uma das coisas importantes da nossa vida é a nossa voz, é o nosso corpo. E o nosso corpo e a nossa voz, ela diz muito ao nosso respeito. Do nosso jeito vai dizer muito, tá? Então, o que eu quero dizer para você aqui com o cuidado como se fala? O jeito que você fala pode sofrer variações. Então, dependendo do jeito que você fala em cima de um púlpito, pode sofrer algumas variações. E isso pode ser muito perigoso para você, que é um pregador da palavra de Deus. Toda vez que você vai pregar a palavra do Senhor, e dependendo como você fala, sofre variações. Talvez você está dizendo um assunto e a plateia está entendendo outra coisa que você está falando. Talvez você está dando um norte para a pregação, para a sua mensagem, e as pessoas estão interpretando, entendendo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, primeiro conselho, cuidado como se fala. A sua fala, ela é muito importante, tá ok? Uma boa pronúncia te livrará da má interpretação ou das más interpretação. Dependendo da forma que você pronuncia, o jeito que você fala, isso pode mudar todo o rumo da história. Então, todo cuidado como você fala. A fala é algo importante. Todo pregador precisa ter isso em mente. Pastor, mas é difícil, eu chego na hora, eu fico nervoso, eu me perco nas palavras. Por este motivo, se precisa se fazer um sermão. Por esse motivo, você precisa ter um sermão. Você precisa saber, antes de subir numa tribuna para pregar, antes de subir no palanque, lá no púlpito, que as pessoas falam que é púlpito, né? Para mim é um palanque, é um lugar mais alto, para que até os de fundo conseguem te enxergar. Porque não existe mais altar, as pessoas falam muito de altar, né? Subindo no altar de qualquer maneira, o altar é lugar de sacrifício. O que a igreja usa é um púlpito. E púlpito é para protestar, para pregar o evangelho de Jesus, ok? Então, quando você sobe lá, tome muito cuidado como você fala. Não é nem só o que você fala, mas é o como você fala, ok? Então pensa, o jeito que você fala pode sofrer variações. As pessoas podem não compreender o que você falou, dependendo da forma de como você falou. Uma boa pronúncia te livrará das más interpretações. As pessoas pensam diferente de você. As pessoas são seres humanos. Pensa que você está num culto em que algumas pessoas já vieram no trabalho,
cheio de cargas do trabalho. Algumas pessoas nem se alimentaram, nem foram em casa ainda. Algumas pessoas nem banho tomou para ir em casa. Pessoas ainda estão com fome. Pessoas estão precisando de um banho. E aí eles falam, não, eu vou num culto ouvir a pregação. Então, quando eles chegam lá, a mente da pessoa já está a milhão, a mente já está bombando. Então, o pregador tem que tomar muito cuidado como se fala. E eu já quero abrir parênteses aqui também, nessa ideia, porque tomar cuidado como se fala. Por exemplo, o culto começa às 19 horas e 30 minutos, um exemplo de início de um culto numa igreja. E aí, aquele irmão ou aquela irmã, naquele dia, chegou 8h15, tá? Chegou às 20 horas e 15 minutos. Chegou mais tarde no culto. E você viu que ela chegou tarde no culto. E aí, na hora que você vai ali trazer a palavra de Deus, você começa a pregar dos irmãos que chegam atrasados no culto, de irmão que não tem compromisso, só que você não conhece a história daquela pessoa. Você não sabe o que ela passou para chegar até ali. Por mais que alguém chegou tarde num culto, ela chegou no culto. Por mais que ela chegou, ela não chegou na hora da oração, ela chegou faltando 15 minutos para a pregação, então não se preocupa com o horário que a pessoa chegou. Se preocupa em expor o teu sermão de uma forma objetiva e você tomar cuidado como você fala, como você se pronuncia diante das pessoas. Então tome muito cuidado. Uma palavra errada que você fala, irmãos, o irmão chegou atrasado no culto e tal, porque você viu um ou dois que chegou tarde. Você sabe se aquela pessoa passou por algum problema? Você sabe se aquela pessoa teve algum acidente, algum incidente, aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Alguma coisa que atrapalhou, fazendo com que aquela pessoa chegasse tarde? Será que aquela pessoa não perdeu o ônibus? Será que ele não foi em um tempo de chuva? Porque às vezes você chegou na igreja com um carro. Você chegou na igreja de Uber. Só que tem pessoas que às vezes não têm condição de chegar no horário porque não tem um carro. Não tem um automóvel para chegar até o ambiente. Às vezes precisa pegar um ônibus, às vezes 2 ônibus. Às vezes vem de longe. Às vezes o camarada mora ali na Zona Leste. E ele trabalha aqui na Zona Sul, outro trabalha na Zona Sul e mora lá na Zona Leste, então até chegar lá, o que aconteceu? Deu algum problema no metrô? Deu algum problema no ônibus? O aplicativo não chamou? Então você tem que tomar muito cuidado como você fala. Como você fala. Você é o pregador da igreja, você não é o pastor da igreja. Você não é o pastor da igreja. Porque quando você é o pastor da igreja, você sabe exatamente o porquê aquele irmão, aquela irmã, aquela família chegou um pouco mais tarde. Então, cuidado como você fala. O jeito que você fala pode sofrer variações. Uma boa pronúncia te livrará das más interpretações. Chegou na igreja, se preocupe em adorar a Deus, e se preocupa em ser um instrumento de Deus para aquela igreja, ok? Pastor, mas eu tenho chamado de Deus e eu falo mesmo e eu não tenho medo. Isso é muito preocupante. Essa ideia do eu falo mesmo, é do meu jeito, porque Deus me conhece, então Ele conhece, sabe que você tem que mudar. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, seja uma palavra de correção, seja uma palavra de edificação, seja uma mensagem que for. Vá e pregue a palavra de Deus, sem apontar as pessoas. Cuidado com os apontamentos. Deus não te colocou como juiz na igreja. Deus te colocou como uma voz naquele ambiente, ok? Segundo, cuidado como será interpretado. Cuidado como será interpretado. Então, dependendo do jeito que você fala, ou como você fala, vai haver uma interpretação aí diferente. Tome muito cuidado. O que você fala é o que as pessoas estão ouvindo? O que você fala é o que você queria realmente dizer? Então, achar as palavras corretas, isso é importantíssimo para aquele que assume uma tribuna para pregar o evangelho. Então, não adianta ficar nessa onda do eu falo mesmo, tá? Outro detalhe, dentro no cuidado como será interpretado.
o seu estado pessoal pode causar entendimento contrário. Às vezes você chega na igreja para pregar e muitas das vezes o ambiente não é como você imaginava. O ambiente não é como você pensava que seria. Você chega na igreja e é um ambiente diferente, não é como você imaginava. Então, o seu estado pessoal causa o entendimento ao contrário. Será que esse irmão está gostando? Esse irmão parece que não gostou do jeito da igreja. Esse irmão está estranhando, ele está olhando muito para aquele canto, ele está reparando muito isso. E você não está ali como sei lá, você não é defesa civil para saber se a lâmpada está no lugar ou não. Para saber se a parede. Você não está ali para isso. Você está ali para pregar o evangelho. Então, o seu estado pessoal pode causar entendimento contrário. O que eu quero dizer com isso? Seu estado pessoal. De repente você saiu de casa e você não saiu bem. Você teve uma discussão, aconteceu alguma situação, chegou alguma carta, alguma cobrança, alguma coisa que atrapalhou você, deu uma mexida na tua vida ali. Então, o jeito que você chega na igreja, alguém vai olhar e vai dizer: esse irmão não está afim de pregar, não. Esse irmão aí, ele não está afim de trazer a palavra. A cara desse irmão, esse irmão está nervoso, esse irmão está bravo. E às vezes você nem está bravo. Às vezes você está preocupado com uma conta que chegou para você pagar. Alguma situação aconteceu, ou algum acidente aconteceu, alguma coisa, e você tá agendado para pregar ali, e aí você chega. Então, o teu jeito, sabe, o teu estado pessoal pode causar um entendimento contrário às pessoas. Se você for mal interpretado, você pode ser julgado por isso. Olha o jeito do irmão. Olha como é que esse irmão tá. Olha o jeito desse irmão. Tá emburrado. O irmão foi lá cumprimentar ele nem quis cumprimentar direito. Me deu a paz do Senhor e virou a cara para mim. Olha a situação desse irmão. E às vezes você nem é desse jeito. Às vezes é um problema que você teve. E este problema que você teve, as pessoas olhou e interpretou que você é uma pessoa cara fechada, que você é uma pessoa emburrada, que você é uma pessoa nervosa, e às vezes você é até brincalhão. Só que o teu jeito, o jeito que você chegou na igreja, tá dizendo ao contrário. Então, chegou emburrado, não responde às pessoas, não fala com as pessoas, não cumprimenta quem está ali do teu lado. Igreja, eu sei que igreja é um lugar, irmão, para a gente chegar e adorar a Deus. Mas igreja, na real, além de ser um lugar de adoração a Deus, é um lugar em que você está em comunhão com os irmãos. É um lugar de comunhão. Se é um lugar de comunhão, você pode falar com as pessoas. Você pode sorrir com as pessoas. Não é que é um lugar sério de não ser um lugar de ficar brincando, não é isso. Você pode brincar com o irmão, você pode se divertir com o irmão mesmo no ambiente de culto. É claro que a seriedade do ambiente, é claro que o estado do ambiente ali é um ambiente sagrado, um ambiente de adoração a Deus. Só que a adoração a Deus não pode te impedir de você conversar com o irmão, de ser uma pessoa mais extrovertida, de ser uma pessoa que alguém olha e fala: meu, cara, eu gostei desse irmão, eu gostei dessa irmã, vamos convidar esse irmão para vir pregar no próximo congresso, vamos chamar essa irmã para vir pregar no próximo congresso, porque ele é uma pessoa que sabe ministrar bem a palavra de Deus e ele sabe interagir com a pessoa. Então, cuidado como você será interpretado. Se você for mal interpretado, você pode ser julgado por isso e vai ser julgado por isso. Então toma todo cuidado. Eu sou muito julgado pelo meu jeito brincalhão. Eu sou muito brincalhão e quem me conhece sabe que eu sou brincalhão. Só que o horário de falar sério é o horário de falar sério. O horário de pregar é o horário de pregar. O horário de conversar com o irmão é o horário de eu conversar com o irmão. Tudo isso pode acontecer num ambiente de culto. Nós estamos ali entre pessoas, ser humano, ok? Então todo cuidado é pouco. Terceiro, a interpretação dos outros pode sofrer alteração. Então quando as pessoas olham para você, o que você falou ali naquele momento, a tua atitude ali naquele momento, a interpretação das pessoas pode sofrer alteração. Lá em Mateus 27:46 aconteceu isso com Jesus.
Aconteceu isso, que Jesus ele clama, né? Ele faz uma oração ali com Deus, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ou lama sabachthani, né? E eles, o que eles entenderam? Qual a interpretação que eles tiveram? Ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vai vir salvar ele. Só que ele está chamando Elias, ele está falando Eli, Eli, lama sabachthani. E ele estava entendendo que Elias, Elias, e não era Elias que Jesus estava chamando. A interpretação dos outros pode sofrer alteração. É claro que naquele momento Cristo estava crucificado com dor, sofrendo a carga do pecado das pessoas que estava sobre ele, que ele levou sobre si. Mas você não é Jesus. Você não está levando o pecado de ninguém. Você está ali para pregar o evangelho. Então cuidado, porque a interpretação dos outros pode sofrer alteração por causa de você. E se você for mal interpretado, sua vida está em risco. Porque alguém olha e fala assim, não, esse irmão não vai pregar mais aqui não. Aqui esse irmão não prega, tá louco. Olha o jeito que esse irmão tá falando. Olha como esse irmão tá falando com a gente. Que é isso? Oxe. E aí as pessoas vão falar, não convida mais ele não. E aí você vai perder uma agenda, uma igreja para você ministrar a palavra do Senhor. Isso é muito preocupante, é muito perigoso. Então toma todo o cuidado. Ok? O próximo detalhe que eu quero falar, de cuidado que você precisa tomar, é com o modismo. O que é o modismo? Ai, meu Deus. Você tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Eu vou usar aquele estilo de roupa porque todo mundo usa. Eu vou falar naquele jeito porque todo mundo está falando. Eu vou ter esse estilo na pregação porque eu vi os grandes lá, os que estão na mídia fazendo. Cuidado com o modismo. Cuidado com o modismo. Fazer porque todo mundo está fazendo. E fazer o que todo mundo faz, muitas das vezes, é contra a palavra de Deus. Então, cuidado. Cuidado com o modismo. Ok? Se você tem que tomar cuidado com o modismo, cuidado com o comodismo. O que é o comodismo? É deixar de fazer porque achei uma posição confortável. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ter um propósito. Então, esse negócio de comodismo. Já conhece esse texto? Sabe, pregador? Pregador? Ei, pregador! Essa passagem aqui eu conheço de cor salteada. Isso aqui eu desenrolo. Leia. Releia. Pregue para você primeiro. Entenda o texto primeiro. Não é porque você conhece aquela passagem, não é porque você conhece aquela história que você já está pronto. Releia, leia, busque, ore nesse propósito. Cuidado com o comodismo, deixar de falar porque achei uma posição confortável. Hoje eu não vou nem pregar, porque eu não vou nem ler. Se eu não vou pregar hoje, o pastor escalou outro irmão para pregar, para que eu vou estudar? Isso é comodismo. É você ver na igreja que já tem um pregador, já tem 2 pregadores, já tem 3 pregadores, já tem 4 pregadores, então eu não vou estudar. Isso é comodismo. Já que o pastor vai fazer, já que o pregador vai fazer, então eu não preciso estudar. Você precisa estudar todos os dias. Cuidado com o comodismo, tá? Cuidado também com o fatalismo. Fatalismo. O que tiver de ser, será. Sabe o que acontece aí? Quando você tem essa ideia do que tiver de ser, será, você anula o seu chamado. Eu vou lá, irmão. Vou lá pregar na igreja, irmão, e o que acontecer, aconteceu. Não. Você tem um propósito. O seu propósito é ir lá e pregar o evangelho para diversas almas que ali estão. E detalhe, aquelas almas são de Jesus. Aquelas almas são de Jesus. Então, para que essa ideia, o que tiver de ser, será. Isso não pode existir na tua vida. O que tiver de ser, será. Vou pregar. Se converter, se converteu. Se não se converter, não. O teu propósito é a tua pregação, ela causar impacto na vida das pessoas. Você precisa ser um pregador que causa um impacto nas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um policial rodoviário. Você está ali viajando ali e tal. E um policial rodoviário sozinho,
com uma farda de policial, ele levanta a mão e faz assim, ó. Ele para um caminhão de 16 toneladas que está vindo numa rodovia. Um policial, sozinho. Ele entra no meio da pista, ele põe a mão para cima e faz assim. Aquele caminhão que está correndo, está numa velocidade com 16 toneladas, ele é obrigado a encostar. Então, isso fala sobre ele tem uma lei para parar aquele carro. Ele tem a lei, ele tem uma autoridade para parar aquele carro. Isso é chamado de autoridade legal. Então, ele legalmente, ele consegue parar aquele carro. Então, você é um pregador do evangelho, você é aquele que está fardado hoje e legalmente você pode parar uma situação e conduzir a situação para onde você quer. E para onde você quer? Para o reino de Deus. Você é o policial. Isso é uma forma legal de você pregar o evangelho. O teu sermão, a tua pregação, ela precisa alcançar um objetivo. E a autoridade maior ali naquele momento da pregação é você. Lembre-se que as pessoas, o pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, o reverendo, ele confiou em você para você pregar a palavra de Deus para as almas que estão ali, que ele está cuidando. Então, quando você for ali, ó, evita fatalismo. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Não. A sua pregação precisa conduzir e alcançar um objetivo. O que é um exemplo, pastor? Por exemplo, de uma manifestação para parar um caminhão de uma forma ilegal. É autoritarismo para parar o carro. Um policial com uma mão e um dedo apontando para um caminhão de 16 toneladas. Isso é legal. Um bandido com uma arma de fogo na mão, ele para também um carro, mas para roubar. Isso é uma autoridade, é um poder ilegal. Ele está exercendo uma força ilegal. Enquanto o policial está exercendo uma força legal, o bandido, o ladrão, ele está exercendo uma força ilegal. Vocês estão entendendo até aqui? O que eu quero dizer com isso? O jeito que você prega o evangelho, a forma que você prega o evangelho, vai mostrar se você é alguém que tem autoridade legal para aquilo, ou se você é alguém que é autoritarismo. De uma forma ilegal, você está pregando o evangelho. Isso está acontecendo nas igrejas evangélicas e sempre houve isso. Quem você é desses dois? Você é aquele que prega o evangelho de uma forma legal. O que é uma forma legal? De acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus, de acordo com aquilo que o púlpito necessita ouvir da parte de Deus, ou ilegal. Deus não mandou você falar. Você nem tem chamado para isso. Por que é que você está fazendo isso? Então, eu tenho uma frase comigo que eu sempre falo, né? Quem não se assenta para aprender, não pode levantar para ensinar. A pessoa não quer aprender, a pessoa não quer ler, a pessoa não quer meditar, a pessoa não quer estudar, a pessoa não quer nada, e ele quer levantar para ensinar as pessoas. Isso é uma autoridade ilegal. Então você precisa ser uma pessoa legalizada no reino de Deus, ok? Você, pregador, é um teto ou é uma base? Quem você é? Você é um teto numa construção. Você é um teto ou você é uma base? A Bíblia diz que Jesus ele foi uma base. Lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus subiu, foi assunto ao céu, para preparar o lugar para mim e para você. Há um lugar para nós. Então Jesus ele falou: eu tenho um lugar para dar base para vocês. Tem um lugar de base para vocês. Jesus é a nossa base. O pregador tem que ser um cristão. E o que é um cristão? Um seguidor de Cristo. Alguém que faz o que Cristo fez. Então você não tem que ser teto de ninguém. Você precisa ser primeiro uma base. Quando você é base, tudo aquilo que vai vir por cima
é o complemento dessa base, mas o pregador, ele é a base. Quando você abre a Bíblia Sagrada para discorrer os versículos, as passagens bíblicas, está mostrando que você é uma base no meio do mundo, no meio das pessoas, ok? A verdadeira liderança constrói uma base. Quando buscamos metas, corremos o risco de fracassar. Quando buscamos metas, corremos o risco de fracassar. Já aconteceu comigo. Eu vou lá e vai acontecer isso, e vai ter 10 almas batizadas, e vai ter. Isso é buscar meta. Isso é buscar meta. E isso é o risco de fracassar. Por quê? Quem batiza não sou eu. Quem converte não sou eu. Quem convence não sou eu. Então, pregador, quem batiza não é você. Quem convence não é você. Quem transforma não é você. Você é um instrumento de Deus para as pessoas. Você é um instrumento de Deus para as pessoas. Essa caneta, ela é um instrumento. Eu uso essa caneta. Não é esta caneta que me usa. Então você é um instrumento na mão do Senhor. Então, quando buscamos metas, corremos o risco de fracassar. Em detalhe, em contrapartida, quando buscamos o propósito, tudo flui. Qual é o propósito na minha pregação? Qual é o propósito? Que almas venham entender o Evangelho. Que pessoas possam se converter ao ouvir a pregação do Evangelho. Que servos do Senhor possam ser cheios do Espírito Santo. Que vidas possam abandonar o pecado. Então esse é o propósito. Quando você tem um propósito, tudo vai fluir, porque as coisas vão, Deus ele vai fluir as coisas de acordo com aquilo que você falou com ele. Senhor, que nessa pregação vidas possam ser transformadas. Senhor, que nessa pregação o Senhor possa encher a igreja. Senhor, que nessa pregação as pessoas possam ser edificadas pelo Senhor. Senhor, que nessa pregação vidas possam se converter ao Senhor. Que nessa pregação vidas possam voltar para o aprisco. E isso é a verdadeira pregação. Esse é o verdadeiro propósito. Quando tem um propósito, tudo flui, ok? Outro cuidado que nós devemos tomar, irmãos, é a numerolatria. Numerolatria. Quando o número é tudo. Quando o pregador é visto pelo número. Quantas pessoas vai ter na igreja? Ah, irmão, a igreja minha ela só tem 10 pessoas. Ah, então eu vou pregar uma mensagem simples. Ah, mas a igreja vai ter 1000 pessoas, 500 pessoas. Não, então eu vou mudar a pregação. Deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que te deu aquela mensagem hoje é o mesmo Deus que vai te dar outra mensagem amanhã, que vai te dar outra mensagem depois da manhã. Então para de guardar pregação para o culto top. Todos os cultos são tops. Todos os cultos são bons. Porque Deus te levantou para ir àquele lugar. Deus te capacitou para ir àquele lugar. Aquelas pessoas que estão ali foram propositalmente colocadas por Deus ali. E você foi chamado por Deus para ser um instrumento para aquelas pessoas ali. Cuidado com numerolatria. Se a igreja está cheia, eu me alegro. Se a igreja está vazia, eu fico triste. Se só tem 10 pessoas, eu prego uma mensagem mequetrefe. Se a igreja está lotada, agora eu vou trazer aquele sermão que está na minha carta na manga. Não, 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 não. Cuidado com a numerolatria, tá ok? Quando o líder é medido pela performance e não pelo caráter. Cuidado com as suas performances. Tem gente que é muito bom na língua, muito bom de lábia, mas o caráter dele é um caráter duvidoso. Você não pode ter um caráter duvidoso. Pregue uma mensagem simples, mas que você tenha caráter. Pregue uma mensagem simples, mas que quando você sair dali, o teu caráter não caia por terra, ok? Cuidado com a numerofobia. Numerofobia. O que é isso? É quando você se preocupa com o número, mas simplesmente com a qualidade. Sabe aqueles pregadores? E eu já fiz isso. Eu já fiz isso nas minhas pregações. Deus não se preocupa com quantidade. Deus se preocupa com qualidade. Eu te pergunto uma coisa aqui. Ei, você, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quem tem qualidade para estar na igreja? Quem aqui tem qualidade de bom? Quem é bom? Quem é o bom?
Nem o pastor, nem o pregador, nem a líder, nem a missionária, nem o evangelista, nem o diácono, nem o porteiro, nem o irmão que limpa aí. Não, não, não. Ninguém é bom. Ninguém é qualificado para estar ali. Igreja não é lugar de pessoas boas. Igreja é lugar de pessoas que estão precisando ser transformadas por Deus. Então, cuidado com a numerofobia. Só tem 5 pessoas porque Deus quis. Não, não, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Então, cuidado com a numerofobia. Medo de quantidade de pessoas. Deus quer qualidade. Irmão, se Deus quer qualidade, eu já estou fora, porque eu não tenho qualidade nenhuma. O apóstolo Paulo, para esses que se acham grandes demais na obra de Deus, esses que se acham super poderosos na obra de Deus, eu quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo falou? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo se sentiu miserável. E aí tem irmão que acha que tem a super qualidade. Ele é miserável. Ele falou que era miserável, o apóstolo Paulo. Então cuidado com a numerofobia. Servir é para gente nobre e resolvida. Você está ali para servir a Deus. Se você está ali para servir, é porque você é nobre. Você é uma pessoa resolvida. Só serve quem é crente. Só serve quem serve. Se você não presta para servir, não serve para ser crente. A minha vida e a tua vida é chamada para ser crente. Servir é para crente de verdade. Servir é para gente grande, é gente adulta que serve. Crianças não servem. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Você é criança ou você é adulto? Gente grande de mente, ela depende que as pessoas sejam pequenas para elas querem serem grandes. Então, gente grande de mente, elas depende que as pessoas sejam pequenas para elas serem grandes. Então, para de se achar, ei, ou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Para de achar isso. Para de achar que é muito grande para as pessoas se sentir pequenas diante de você. É um irmão seu que está ouvindo a pregação do evangelho. E detalhe, dentro da igreja, quero falar isso aí para você, pregador. Tem gente que é melhor que você, tá? Você foi chamado para pregar ali, mas tem irmão ali que se soltar o microfone na mão dele, ele te arrebenta na pregação. Então para de achar que você é a Coca-Cola encontrada no deserto, tá bom? Gente grande de verdade não tem problema em promover o outro, porque sabe o seu tamanho, sua posição, está satisfeita consigo mesmo. Então você não precisa pisar em ninguém para se autopromover. Você não precisa ficar dando nome de pessoas da internet para se promover. Você já é o suficiente o que você é, ok? Detalhe, sucesso não é fama. Sucesso não é fama. O que é sucesso, pastor? Sucesso é efetividade. Seja uma pessoa efetiva. Trabalhe na obra de Deus. Não é quantos dias você tem de agenda. É você ser efetivo nas agendas que você foi chamado. E a maior agenda que você pode ter é a da tua própria igreja onde você congrega. Antes de você sair ao mundo pregando o evangelho, prega na tua igreja. Antes de você pregar na tua igreja, pregue na tua casa. Antes de você pregar na tua casa, pregue para você. Antes de você querer mudar as pessoas, mude você. Sucesso não é fama. Sucesso é efetividade, ok? Um mecânico, ele não é curtido nas redes sociais pela mãe. A mãe não olha e fala, meu filho, olha que o meu filho é maravilhoso. Mas no final do dia, ele devolve o carro funcionando. Mesmo com a mão suja de óleo, mesmo com a roupa suja de óleo, sabe, mesmo cansado, mesmo que levantou aquele peso, ele foi efetivo. O mecânico não se preocupa se a unhinha tá limpa. Não, ele quer ser efetivo, ele quer fazer aquele carro, aquele caminhão, aquele automóvel funcionar. Mas ele não vai ser curtido pelas pessoas.
mas ele vai ser uma pessoa efetiva, porque no final do dia ele vai ter resultado. Você, pregador, não espera a curtição e likes das pessoas. Você tem que ser uma pessoa efetiva. Chega, prega, glorifica, exalta e vai embora. Acabou. Para que esse negócio, nossa, irmão, pregou muito, hein? Olha que mensagem, oh meu Deus. Não. Esquece isso, ok? Deus não chamou Abraão para ser abençoado. Olha que interessante, Deus não chamou Abraão para ser abençoado, mas para ser uma benção para as pessoas. Deus não chamou Abraão e falou, você vai ter carro, casa. Não. Ser tu uma bênção para os outros. E tem que ser uma bênção. Não ser um abençoado. Porque abençoado você já é desde o primeiro dia que Jesus te chamou. Ok? A igreja foi chamada tomadora. Porém precisa doar. Então você tem que ser uma pessoa que se doa. Uma pessoa benevolente. Uma pessoa que abençoa. Ok? O dom de Deus é um presente. Por isso, quem recebe o presente não é visto, mas quem deu o presente será reconhecido. Imagina que alguém vê o pastor Leandro e vê que eu estou escrevendo, fazendo vídeo e me dá essa caneta de presente. Essa caneta é um presente que eu ganhei. Porém, muitas das vezes eu tenho dinheiro para comprar 10 canetas dessa. Mas quem merece todo o respeito é quem me deu essa caneta. O presente que eu ganhei é mais importante a pessoa que me presenteou do que o próprio presente. Ok? Então o dom de Deus é um presente. Por isso, quem recebe o presente não é visto. Mas quem deu será reconhecido. E quem é reconhecido? Deus. O dom não é exigência. Mas o do ministério, sim. Dom, Deus dá. Função, a igreja delega. Então você que foi delegado para isso. Foi Deus que chamou, ok? A função na igreja é para servir. Você não foi ali para ser ovacionado. Você não está ali para ser aplaudido pelas pessoas. Você está ali para servir. E é isso. Você está ali para servir. Pastor, não quero servir. A igreja não é lugar para você. A igreja é lugar para quem quer servir. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que foi uma bênção para a tua vida, que você venha crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento. Se este vídeo foi de uma certa forma relevante para você, compartilha com mais alguém que precisa e com certeza o nome do Senhor será mais uma vez glorificado. Compartilha, comenta, faça alguma pergunta, tira dúvida, dê like ou dê dislike, comente alguma coisa aí, tá ok? Deus abençoe, não esqueça de compartilhar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.